Imagine voltar para casa depois da faculdade e se apaixonar pela pessoa que você chamava de tia desde criança, e ela ser viúva, com um filho pequeno, em um vilarejo onde todo mundo julga. Vocês já sentiram um amor que todo mundo diz que é errado? Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Pedro tinha acabado de se formar na universidade em Belo Horizonte, com 22 anos cheios de sonhos sobre a vida na cidade grande. Ele imaginava arranha-céus brilhantes, empregos em empresas modernas, noites agitadas com amigos em bares da Savassi. Mas, por enquanto, ele decidiu voltar para o vilarejo rural em Minas Gerais. Um lugarzinho escondido nas montanhas, onde o cheiro de terra molhada depois da chuva misturava com o aroma de café fresco coado no fogão a lenha, as ruas de terra batida, as casinhas simples com telhados de barro, as galinhas ciscando no quintal. Tudo aquilo era familiar, mas agora parecia pequeno demais para os planos dele. Ele ficaria só umas semanas ajudando a mãe na roça, antes de pular no ônibus de volta para a capital. Pelo menos era isso que ele pensava. O vilarejo era daqueles onde todo mundo se conhece, onde as festas juninas iluminam a noite com fogueiras crepitantes e quadrilhas animadas ao som de sanfona. Pedro cresceu ali, correndo pelos morros verdejantes, colhendo frutas do pé, sentindo o vento fresco que descia das serras. A mãe dele, Dona Maria, uma mulher forte e calada, vivia sozinha desde que o pai de Pedro morreu anos atrás. Ela cozinhava feijão tropeiro e pão de queijo quentinho, sempre com um sorriso cansado no rosto. Filho, fica mais um pouco, a cidade grande não foge, ela dizia, enquanto arrumava-lhe a mesa simples de madeira. Pedro assentia, mas no fundo, seu coração batia ansioso por algo maior. Foi numa tarde quente, com o sol batendo forte nas folhas das bananeiras, que Pedro viu tia Sofia de novo. Ela morava na casa ao lado, uma construção velha, com paredes descascadas e um quintal cheio de flores silvestres. Tia Sofia tinha 38 anos, mas carregava uma beleza madura, como uma árvore que resiste às tempestades e fica mais forte. Cabelos pretos ondulados, caindo pelos ombros, pele morena queimada pelo sol mineiro, olhos profundos que pareciam carregar o peso de um rio caudaloso. Ela era viúva há 1 ano depois que o marido morreu num acidente na estrada, dirigindo um caminhão velho que capotou numa curva traiçoeira. Agora, criava sozinha o filho Lucas, um menininho de 6 anos com olhos curiosos e um sorriso que iluminava o dia. Pedro chamava ela de tia desde pequeno, porque ela era amiga íntima da mãe dele. Elas cresceram juntas, compartilharam segredos de menina, e quando Pedro nasceu, Sofia estava lá, ajudando com fraldas e mamadeiras. Não tinha laço de sangue, era só afeto puro, daqueles que o interior de Minas cultiva como café nas encostas. Mas agora, vendo ela ali, carregando baldes d'água do poço, Pedro sentiu algo estranho no peito, uma mistura de pena pela solidão dela e uma atração que ele não esperava. Era como se uma faísca tivesse acendido num canto escuro do coração, quente e confusa. Ele se aproximou da cerca de arame que separava os quintais, acenando com um sorriso tímido. "Oi, tia Sofia, quanto tempo, hein?" "Bem, voltei para dar uma força para a mãe." Ela ergueu o rosto, enxugando o suor da testa com o dorso da mão, e sorriu de volta, um sorriso que misturava alegria e uma tristeza quieta, como uma nuvem passageira num céu azul. "Pedro, meu Deus, como você cresceu, rapaz! Parece um homem feito. Vem cá, entra, toma um café comigo e com o Lucas." Ele pulou a cerca com facilidade, sentindo o chão macio sob os pés descalços, e seguiu ela para dentro da casa. O interior era simples, com móveis de madeira gasta, um fogão a lenha fumegando no canto e o cheiro de bolo de fubá assando. Lucas estava no chão, brincando com carrinhos velhos, rindo sozinho como se o mundo fosse um grande parque. "Tio Pedro!" o menino gritou, correndo para abraçá-lo. Pedro bagunçou o cabelo dele, sentindo uma onda de carinho. Sofia serviu o café em xícaras lascadas, sentando-se à mesa com um suspiro.
A vida tá dura por aqui, Pedro. Sem o João, tudo pesa mais. O Lucas pergunta pelo pai todo dia e eu só tento não desabar. As palavras dela saíram baixas, como um sussurro carregado de dor que rasga o peito devagar. Pedro ouviu, o coração apertado. Ele sabia da morte do tio João, mas não imaginava o quanto Sofia sofria sozinha. Enquanto conversavam sobre o vilarejo, sobre as colheitas ruins por causa da seca, ele notou as mãos dela tremendo levemente ao segurar a xícara. Era como se ela carregasse um fardo invisível, pesado como as pedras dos morros ao redor. Se precisar de ajuda, tia, é só chamar. Eu tô aqui por uns dias, ele ofereceu, sentindo uma vontade genuína de aliviar aquela dor. Ela assentiu, os olhos brilhando com gratidão, misturada a algo mais profundo, talvez uma faísca de esperança como um raio de sol no fim da tempestade. Naquela noite, uma chuva forte desabou sobre o vilarejo, o tipo de temporal mineiro que transforma as ruas em rios de lama vermelha. Pedro estava em casa, ouvindo o barulho das gotas no telhado, quando o telefone tocou. Era Sofia, voz aflita. Pedro, a casa tá gotejando por todo lado. O Lucas tá com medo e eu não sei o que fazer. Sem pensar duas vezes, ele vestiu uma capa de chuva velha e correu para lá, os pés chapinhando na poça d'água. Chegando, viu o caos. Água pingando do teto, baldes espalhados pelo chão, Lucas encolhido no sofá com olhos assustados. Ele subiu no telhado escorregadio, o vento uivando ao redor, e tapou os buracos com lonas velhas, sentindo a chuva gelada escorrer pelo pescoço. Lá de cima, via as luzes fracas das casas vizinhas, como estrelas solitárias no breu. Quando desceu, molhado até os ossos, Sofia o esperava com uma toalha, os olhos cheios de preocupação. Obrigada, Pedro. Você é um anjo. As mãos dela tocaram as dele ao entregar a toalha, e ali, naquele toque simples, ele sentiu um choque elétrico, uma corrente quente que subiu pelo braço e apertou o peito. Era como se o mundo parasse, só os dois ali, no meio da bagunça úmida. Enquanto secava o cabelo, Sofia sentou ao lado dele no sofá gasto, Lucas já dormindo no colo dela. Sabe, Pedro, o João, ele não era o homem que todo mundo pensava. A voz dela tremeu, e Pedro virou o rosto, atento. Ela continuou, baixinho, como se as palavras doessem ao sair. Ele me maltratava em silêncio, gritava quando bebia, me fazia sentir pequena, como se eu não valesse nada. Ninguém sabia, eu escondia por vergonha. Agora que ele se foi, eu me sinto livre, mas ao mesmo tempo vazia, como um poço seco no meio do sertão. E as lágrimas rolaram pelo rosto dela, silenciosas, e Pedro sentiu uma raiva surda, misturada a uma pena profunda, como uma faca cravada no coração. Ele não soube o que dizer, só estendeu a mão e segurou a dela, sentindo a pele macia e fria. Tia, você não merece isso. Você é forte, mais do que imagina. Eles ficaram ali, em silêncio, o barulho da chuva diminuindo lá fora. Pedro sentiu o peito apertar com uma confusão de emoções, pena, admiração e algo mais intenso, como um fogo que começa devagar, mas ameaça queimar tudo. Nos dias seguintes, ele começou a ir mais à casa dela, ajudando com concertos, brincando com Lucas, que ria alto ao correr pelo quintal enlameado. Sofia sorria mais, os olhos ganhando um brilho novo, mas Pedro notava os olhares curiosos dos vizinhos pela cerca. Uma manhã, enquanto colhiam milho no quintal, Sofia confidenciou mais. Às vezes, à noite, eu fico acordada pensando no que poderia ter sido diferente. O João me isolava, não deixava eu ter amigos. Agora, com você aqui, parece que o ar está mais leve. Pedro assentiu, sentindo o sol quente na pele, mas o coração batendo forte. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas o medo de cruzar uma linha invisível o parava. Era como caminhar na beira de um abismo, atraente e perigoso. À tarde, Pedro viu algo que o deixou inquieto. Um vizinho, o seu Zé, um homem de meia-idade com bigode grosso e jeito falante, parou na porta de Sofia com um buquê de flores do campo.
Sofia trouxe isso para alegrar o dia. Você tá precisando de companhia, né? Ele riu alto, mas Pedro, do outro lado da cerca, sentiu um ciúme azedo subir pela garganta, como bile amarga. Sofia agradeceu educadamente, mas recusou, e seu Zé foi embora resmungando. Pedro ficou ali, olhando para ela, questionando o que sentia de verdade. Era só pena? Ou algo mais profundo que o fazia querer ficar mais tempo no vilarejo para ajudar? Ele decidiu que sim, ficaria mais uns dias só para ver no que dava. Na manhã seguinte, Pedro abriu os olhos, com o sol filtrando pelas frestas da janela de madeira, mas o pensamento no seu Zé ainda azedava o estômago dele, como um café amargo demais. Ele se levantou devagar, vestindo uma camisa velha, e decidiu ir até a casa de Sofia, atraído por uma necessidade que não conseguia nomear. O ar fresco do amanhecer carregava o perfume de orvalho nas folhas, e ele caminhou pela trilha de terra, ouvindo o canto distante de um sabiá. Chegando lá, o cheiro de pão de queijo assando no forno, a lenha o envolveu como um abraço acolhedor, daqueles que só o interior mineiro sabe dar. Sofia estava na cozinha, mexendo a massa com mãos hábeis, o rosto iluminado pelo fogo baixo. "Bom dia, Pedro. Veio cedo hoje", ela disse com um tom leve, mas os olhos revelando uma noite mal dormida. Ele se sentou à mesa rústica, aceitando um pedaço quente que derretia na boca, e eles começaram a conversar sobre coisas simples, como a colheita de café que se aproximava nas fazendas vizinhas. Mas a conversa logo aprofundou, como um riacho que vira rio. Sofia falou da solidão que a consumia nas noites longas, quando Lucas dormia e a casa parecia um vazio ecoante. "É como se eu fosse uma sombra vagando pelos cômodos, Pedro. Sem alguém para dividir o peso, tudo desaba devagar." Ele ouvia, o coração se contorcendo com cada palavra, e compartilhava seus próprios medos sobre a cidade grande, onde os sonhos pareciam escorregadios como peixe na mão. Enquanto isso, Lucas entrava na cozinha correndo, pedindo para brincar. Pedro o pegou no colo, girando no menino no ar, rindo juntos, como se fossem pai e filho em um dia de folga. Aqueles momentos criavam um laço invisível, quente e reconfortante, que fazia Pedro questionar se valia a pena trocar aquilo pela agitação urbana. Com o tempo, os toques entre eles se tornaram mais deliberados, como quando Sofia limpava uma mancha de farinha no braço dele, os dedos demorando um segundo a mais, enviando arrepios que bagunçavam tudo dentro dele. Sofia lutava por dentro, dividida entre o desejo por um afeto que aquecia a alma e o pavor das línguas afiadas do vilarejo, uma prisão invisível tecida por olhares curiosos e julgadores. "E se as pessoas falarem, Pedro, eu já carrego tanta culpa?" Ela murmurava, os olhos baixos, como se o peso do mundo a curvassem. Ele refletia sozinho, caminhando pelos morros ao entardecer, ponderando se abrir mão dos planos de carreira por esse sentimento valia o risco, uma raiva quieta misturada a uma esperança teimosa que brotava como mato depois da chuva. Os sussurros dos vizinhos não demoraram a aparecer, como formigas atraídas por açúcar. Primeiro, foram olhares enviesados na venda do seu Manuel, onde Pedro comprava mantimentos para ajudar Sofia. "Tá passando tempo demais lá na casa da viúva, hein, rapaz?" comentou uma senhora idosa, fingindo casualidade enquanto pesava feijão. Pedro ignorava, mas sentia a tensão crescer, como uma corda esticando aos poucos. Sofia notava também, encolhendo-se um pouco mais a cada dia, mas os momentos juntos continuavam, como quando eles sentavam no alpendre ao pôr do sol, assistindo Lucas correr atrás de borboletas, e as mãos deles se roçavam por acidente, ou nem tanto. Então veio o choque que abalou tudo. A sogra de Sofia, Dona Rita, uma mulher possessiva, com o rosto marcado por rugas de amargura, descobriu as visitas frequentes por meio de uma fofoqueira do vilarejo. Ela apareceu no mercado central, um lugar movimentado com barracas de frutas frescas e cheiro de pastel frito, e confrontou Sofia na frente de todos. "Você está traindo a memória do meu filho, sua ingrata. Mal faz 1 ano que o João se foi e você já está se jogando para os braços de um moleque qualquer?" gritou Dona Rita, o dedo apontado como uma lança, os olhos faiscando raiva.
Sofia ficou pálida, as compras caindo das mãos e as lágrimas jorraram como um rio represado que finalmente transborda, molhando o chão empoeirado. Pedro, que estava ali comprando pães, ouviu o alvoroço e correu para o meio da confusão, o sangue fervendo. Dona Rita, respeite! A Sofia está sofrendo sozinha, criando o neto da senhora. Eu só estou ajudando, nada mais. Mas as palavras dele só pioraram as coisas. Os olhares se multiplicaram, sussurros viraram cochichos altos e Dona Rita rebateu. Ajudando? Sei bem que tipo de ajuda é essa. Você é novo demais para entender o luto, mas ela devia saber melhor. Sofia soluçava, encostada numa barraca, o corpo tremendo como folha ao vento, enquanto Pedro a amparava, sentindo uma fúria protetora que o fazia querer enfrentar o mundo inteiro. Nos dias que se seguiram, os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Pedro questionava tudo em noites insones, deitado na rede do quintal, olhando as estrelas. Valia a pena brigar por um amor que nascia torto, proibido aos olhos dos outros? A raiva por Dona Rita se misturava a uma esperança obstinada, como raízes que se cravam na terra dura. Ele via Sofia mais vulnerável, mas também mais próxima, como quando eles caminhavam pela estrada de terra, longe dos olhos alheios, e as conversas viravam confissões profundas sobre medos e desejos reprimidos. Uma tarde chuvosa intensificou tudo. O céu desabou em gotas grossas, transformando o vilarejo em um mar de lama, e Pedro estava na casa de Sofia, consertando uma janela que rangia. De repente, num impulso, ele se aproximou dela, os rostos molhados pela umidade, e a beijou, um beijo urgente e cheio de emoção acumulada, como um trovão que explode no silêncio. Sofia correspondeu por um instante, os lábios macios, cedendo ao calor, mas depois recuou, os olhos cheios de pânico. E o Lucas, o que ele vai pensar? Não posso arriscar perder tudo por isso, ela sussurrou, o peito arfando, como se o mundo inteiro pesasse sobre ela. Pedro assentiu, o coração partido em pedaços, mas entendendo o medo dela. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo a chuva martelar o telhado, até que Lucas chamou da sala. Naquela noite, Sofia recebeu uma carta ameaçadora da família do ex-marido, entregue por um mensageiro carrancudo. As palavras duras falavam em disputar a custódia de Lucas, alegando que ela não era adequada para criar um menino sozinha, com companhias suspeitas. Sofia leu em voz alta, a voz falhando, e Pedro sentiu um nó na garganta, forçado a decidir se mergulhava de vez nessa briga ou recuava. Já passaram por algo assim, onde o amor dói mais do que alegra? Comentem abaixo. Ele passou a noite em claro, planejando como confrontar Dona Rita, o corpo tenso na cama, o mente girando como um redemoinho. No dia seguinte, o sol nascente tingia os morros de um laranja suave, mas Pedro mal notou, impulsionado pela determinação que fervilhava como lava sob a pele. Ele se vestiu depressa, ignorando o café da mãe, e seguiu direto para a casa de Sofia, onde a carta ainda jazia amassada sobre a mesa da cozinha, um veneno silencioso. Vamos resolver isso agora, ele disse, voz firme, pegando o papel, passou e lendo mais uma vez as linhas cruéis que ameaçavam arrancar Lucas dela. Sofia, com olheiras profundas como vales escuros, assentiu, o medo dançando nos olhos, mas uma faísca de coragem começando a brilhar. Eles combinaram uma reunião com Dona Rita na fazenda dela, a poucos quilômetros dali, um lugar amplo com plantações de café espalhadas como um tapete verde irregular. O ar estava impregnado do aroma fresco dos grãos torrados, misturado ao cheiro úmido da terra recém-regada, criando uma atmosfera que contrastava com a tensão palpável. Pedro dirigiu o carro velho da mãe pela estrada poeirenta, Sofia ao lado, as mãos entrelaçadas num gesto mudo de apoio. Ao chegarem, Dona Rita os esperava na varanda, braços cruzados, o rosto uma máscara de desdém. "O que vocês querem aqui? Acham que podem me intimidar?" Ela disparou, antes mesmo de convidá-los a entrar.
Dentro da sala simples, com móveis de madeira escura e um relógio tiquetaqueando como um coração ansioso, Pedro não perdeu tempo. Dona Rita, a senhora sabia dos maus tratos que o João infligia a Sofia? Ela escondeu por anos, mas agora isso acaba. Não vai usar o Lucas para controlar ela. As palavras saíram como um soco, e o rosto de Dona Rita empalideceu, os olhos piscando em negação forçada. Mentira! Meu filho era um santo, ela que inventa para justificar as safadezas. Nené. Mas Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz, tremendo mais decidida, como uma borboleta emergindo do casulo apertado. Não é mentira, Dona Rita. A senhora via as marcas, ouvia os gritos e fingia que era normal. Eu aguentei por medo, mas agora chega. A briga explodiu como uma bomba caseira, vozes ecoando pela casa, acusações voando como flechas envenenadas. Dona Rita chamou Pedro de jovem aproveitador, caçando viúvas solitárias para se encostar, cuspindo as palavras com veneno acumulado. Ele rebateu, defendendo Sofia com uma fúria protetora que o surpreendia, sentindo o sangue pulsar nas veias. Sofia, no meio do furacão, chorava, mas não recuava, revelando detalhes dolorosos que faziam o ar pesar. No fim, Dona Rita saiu batendo a porta, gritando ameaças vagas, deixando um silêncio carregado de vitória amarga. Pedro e Sofia voltaram para casa em silêncio, mas o romance entre eles se aprofundava em noites escondidas, sussurros no escuro do quintal, corpos se aproximando como imãs irresistíveis, mesmo com o mundo lá fora conspirando contra. Porém, o drama não parava. Lucas, com sua inocência de criança, ouviu cochichos na escola do vilarejo, onde as professoras fofocavam perto das carteiras de madeira gasta. Um dia, ao voltar para casa com a mochila balançando, ele puxou a saia de Sofia e perguntou, olhos grandes e confusos: Mãe, o tio Pedro é o meu novo pai? As crianças dizem que ele fica muito aqui. Sofia congelou, o coração dilacerado entre a alegria de ver o filho se apegar e a culpa que corroía como ácido. Não é bem assim, meu amor, mas ele cuida da gente, ela respondeu, voz embargada, abraçando-lhe o menino enquanto Pedro observava da porta, uma mistura de emoção e remorso apertando o peito. Aí veio o golpe que abalou as fundações. Fuçando papéis antigos na casa de Sofia, eles descobriram documentos sobre uma herança, um pedaço de terra que João deixara, mas que Dona Rita agora reivindicava, alegando direitos familiares. Era uma ameaça legal, com cartas de advogados chegando pelo correio, prometendo processos longos e caros. Sofia se sentiu afogando em um mar de incertezas, as noites virando vigílias de pânico, imaginando perder tudo, a casa, o filho, a sanidade. Como vou lutar contra isso? Eu não tenho forças, ela desabafou, caindo nos braços de Pedro, que arriscava sua carreira urbana, pedindo folga no emprego em Belo Horizonte para ficar e ajudar nos trâmites burocráticos. Ele refletia sobre si mesmo, vendo como esse caos o transformava de um sonhador egoísta em alguém disposto a sacrificar pelo que amava, um crescimento doloroso como músculo rasgado que se reconstrói mais forte. O clímax veio na festa junina do vilarejo, um evento barulhento com fogueira crepitante no centro da praça, barracas de quentão fumegante e música de forró ecoando pelas ruas iluminadas por bandeirinhas coloridas. O ar cheirava a milho assado e pipoca doce, risadas misturadas ao som de sanfonas. Pedro e Sofia estavam lá, tentando se misturar, Lucas dançando quadrilha com as crianças, mas Dona Rita apareceu de repente, olhos flamejantes, arrastando aliados da família. Você não vai roubar meu neto, sua traidora. Vou levar o Lucas para longe dessa pouca vergonha. Ela berrou no meio da multidão, parando a música e virando todos os olhares para eles. Pedro, o sangue quente como o fogo da fogueira, subiu num banco improvisado e declarou alto: Eu amo a Sofia. Não é crime, e não vamos deixar ninguém nos separar. Os sussurros viraram um burburinho ensurdecedor, alguns aplaudindo, outros vaiando, mas Dona Rita avançou, ameaçando chamar a polícia ali mesmo. Sofia, lágrimas escorrendo, puxou Pedro para longe da confusão,
os dois correndo para um canto isolado atrás da igreja velha, ofegantes e unidos. Ali, no escuro perfumado por jasmins silvestres, eles se olharam, decidindo lutar de mãos dadas, custasse o que custasse. O que vocês acham que vai acontecer? Inscrevam-se para não perder o final. Eles se abraçaram forte, o som distante da festa ecoando como um chamado ao confronto inevitável. Naquele abraço apertado, com o eco distante da festa junina pulsando como um coração acelerado, Pedro sentiu a respiração de Sofia se acalmar contra seu peito, uma âncora no meio da turbulência. Eles se separaram devagar, os rostos iluminados pelo luar, filtrado pelas árvores, e decidiram não fugir mais. Era hora de enfrentar Dona Rita de frente, com aliados ao lado. No dia seguinte, marcaram uma mediação na casa da mãe de Pedro, Dona Maria, um espaço neutro com aroma de erva mate fresco e paredes adornadas por fotos antigas de família. Sofia tremia ao entrar, mas Dona Maria a recebeu com um abraço materno, sussurrando: "Você não está sozinha nisso, minha filha. Vamos resolver como gente grande." Pedro observava, grato pela mãe, que, apesar das reservas iniciais, via neles uma chance de felicidade genuína, adicionando uma camada de esperança ao ar pesado. Dona Rita chegou relutante, acompanhada por um primo distante, o rosto endurecido como casca de árvore velha. Sentaram-se ao redor da mesa de jantar, copos de água servindo de barreira simbólica, e a conversa começou tensa, vozes baixas mas carregadas. Pedro expôs tudo: os maus tratos do João, a herança disputada, a ameaça e a custódia de Lucas. A senhora não pode usar o passado para destruir o futuro dela, ele argumentou, voz ecoando com uma maturidade recém-conquistada. Sofia, ao lado, acrescentou detalhes, as mãos firmes sobre a mesa, transformando sua dor em uma arma afiada. Eu mereço viver, Dona Rita. O Lucas merece uma família que o ame sem amarras. E Dona Maria interveio com sabedoria calma, defendendo o casal como se fossem seus próprios filhos, plantando sementes de dúvida na mente rígida da sogra. Então veio o twist que mudou o jogo, como um raio inesperado cortando o céu nublado. Revistando caixas velhas na casa de Sofia, Pedro encontrou uma carta amarelada, escondida no fundo de uma gaveta, uma confissão escrita pelo próprio João, admitindo os abusos emocionais, o remorso tardio por ter machucado a mulher que amava. As palavras tremidas no papel, datadas de meses antes do acidente, enfraqueciam qualquer reivindicação de Dona Rita, provando que ela sabia e ignorara. Na mediação, ao mostrar o documento, o rosto dela desmoronou, lágrimas forçadas misturadas à raiva derrotada. Eu não queria acreditar, ela murmurou, recuando relutantemente, mas deixando feridas abertas, como cicatrizes que coçam em dias úmidos. Ela assinou um acordo improvisado, abrindo mão da herança e das ameaças, mas o adeus foi frio, um eco de ressentimento que pairava no ar. Com o caminho livre, ainda que marcado por sulcos profundos, Pedro e Sofia avançaram para uma resolução que brilhava como o sol após a chuva. Eles se casaram numa cerimônia simples no sítio da família de Pedro, sob um céu azul infinito, com elementos brasileiros que aqueciam a alma. Um churrasco com feijoada fumegante, samba tocando baixinho em um violão solitário e convidados vestindo roupas leves, dançando ao ritmo de uma vida renovada. Lucas, com uma camisa florida, carregava as alianças, os olhos brilhando de empolgação, adotado oficialmente como filho de Pedro, selando uma família forjada no fogo das adversidades. Os vizinhos, inicialmente céticos, começaram a aceitar, alguns até trazendo presentes, uma panela nova, um saco de café, simbolizando uma esperança coletiva, como raízes se entrelaçando no solo fértil. Sofia transformava sua dor em força, emergindo da escuridão para uma luz própria, como uma flor que desabrocha após a geada. Ela se via agora não como vítima, mas como guerreira, gerenciando o pequeno negócio que abriram juntos, uma quitanda no centro do vilarejo, vendendo doces caseiros e frutas frescas, cheiro de goiabada misturado ao burburinho diário. Pedro amadurecia,
abandonando o egoísmo dos sonhos urbanos por uma realidade compartilhada, trocando a correria de Belo Horizonte por noites tranquilas ao lado dela, ajudando na loja e brincando com Lucas nos morros. A vida nova vinha com desafios, contas apertadas, olhares residuais de julgamento, mas era cheia de amor, como um rio que flui sereno após as corredeiras. Às vezes, o amor vem de onde menos esperamos e vale lutar por ele, mesmo que doa. Vocês acreditam em segundas chances no amor? Compartilhem suas histórias nos comentários e se inscrevam no canal para mais relatos reais que inspiram. De onde vocês estão assistindo? São Paulo, Rio ou interior? Me contem. Eles observavam o pôr do sol da varanda da quitanda, mãos dadas, sabendo que o futuro, apesar das sombras passadas, prometia dias luminosos.